Imagine uma garçonete sendo humilhada por um milionário arrogante que não fazia ideia de quem ela realmente era. Ele a tratava como se fosse invisível, fazia piadas sobre ela não entender cultura refinada. O que esse empresário não sabia é que ela morava há 5 anos no Japão, falava japonês fluente e tinha um diploma de uma das melhores universidades de Tóquio. Quando ele tentou impressionar um investidor japonês e tudo saiu errado, ela revelou seu segredo na frente de todos. O final, você não vai acreditar. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Se inscreve no canal e deixa o like que essa história vai te prender do início ao fim. Maria ajustou o avental branco pela 10ª vez naquela noite, seus dedos tremendo levemente, enquanto observava o salão do Sakura Garden através da pequena janela da cozinha. As luzes suaves refletiam nas taças de cristal, criando um balé de sombras douradas sobre as mesas de mogno. Cada detalhe daquele restaurante japonês no coração dos Jardins, em São Paulo, respirava luxo e exclusividade. E ela, aos 24 anos, era praticamente invisível entre tanta opulência. Mesa 7 precisa de água, gritou Carlos, o maître, sem sequer olhar em sua direção. Maria pegou a jarra gelada e caminhou entre as mesas com a postura impecável que aprendera em Tóquio. Ninguém ali sabia, ninguém precisava saber. 5 anos no Japão, diploma em administração pela Universidade de Waseda, fluência perfeita em japonês, experiência em negócios internacionais. Tudo isso estava guardado em algum lugar profundo de sua alma, trancado como um baú de tesouros que ninguém jamais pediria para ver. A realidade era o som de sua mãe tossindo no pequeno apartamento em Itaquera, os remédios caros, as contas acumuladas. A realidade era esse avental branco e os olhares que a atravessavam como se ela fosse feita de ar. Você poderia ser mais rápida? Uma mulher de vestido Chanel franzindo o nariz, como se Maria fosse um inseto particularmente desagradável. Meu marido não tem a noite inteira. Claro, senhora, peço desculpas. Maria sorriu. Aquele sorriso que aperfeiçoara, que não revelava absolutamente nada do que se passava por trás de seus olhos castanhos. Quando voltou para a cozinha, permitiu-se um momento de fraqueza. Apoiou-se na pia de aço inoxidável e fechou os olhos, lembrando-se das cerejeiras em flor em Ueno Park, do respeito com que era tratada quando apresentava seus projetos, do futuro brilhante que havia deixado para trás quando o telefone tocou com a notícia sobre a saúde de sua mãe. Maria, tem uma reserva VIP chegando em 5 minutos. Mesa principal. Prepare-se. Carlos apontou para ela com urgência. E pelo amor de Deus, sorria mais. Essas pessoas pagam caro para estar aqui. Ela alisou o avental mais uma vez e respirou fundo. Só mais um dia. Só mais uma noite. Só mais um cliente que a olharia sem realmente vê-la. Mas algo na expressão tensa de Carlos a deixou inquieta. Havia um brilho diferente em seus olhos, uma mistura de ansiedade e excitação. Quem seria tão importante assim? Ricardo Almeida entrou no Sakura Garden como quem conquistava um reino. Alto, de terno Hugo Boss impecavelmente cortado, cabelos grisalhos penteados para trás e um relógio Patek Philippe, que provavelmente custava mais que um apartamento. Ele exalava o tipo de arrogância que vem de nunca ter ouvido a palavra não. Ao seu lado, 3 executivos em ternos igualmente caros riam das piadas que ele ainda não tinha terminado de contar. Maria observou do seu posto perto da entrada da cozinha. Havia algo em Ricardo que a incomodava imediatamente. Talvez fosse a forma como seus olhos varriam o ambiente, não para apreciar, mas para avaliar quanto cada coisa custava. Ou talvez fosse o jeito que ele estalou os dedos para chamar Carlos como se chamasse um cachorro. A mesa está pronta, Sr. Almeida. Carlos praticamente se curvou. Espero que sim. Hoje é um dia importante. Ricardo examinou o salão com um olhar crítico. Meu convidado especial está chegando. Um investidor japonês, grande empresário. Se tudo correr bem, fecharemos um negócio de 15 milhões de dólares. Os números dançaram no ar como fogos de artifício. Outros clientes viraram discretamente as cabeças. Ricardo claramente queria ser ouvido. Providenciaremos o melhor serviço, senhor. Carlos acenou para Maria. Esta garçonete cuidará pessoalmente da sua mesa. Ricardo olhou para Maria pela primeira vez.
Seu olhar a percorreu de cima a baixo em menos de 2 segundos, categorizando-a, arquivando-a, descartando-a. Ótimo. Só certifique-se de que ela não atrapalhe. Hoje não pode ter erros. Maria sentiu as unhas cravarem em suas próprias palmas, mas manteve a expressão neutra. Farei o meu melhor, senhor. Seu melhor? Ricardo soltou uma risada curta. Só não derrube nada ou confunda os pedidos. Não deve ser tão difícil assim, certo? Seus colegas executivos riram, aquele tipo de riso automático de quem já aprendeu quando deve achar graça das piadas do chefe. Maria sentiu o calor subir pelo pescoço, mas forçou um sorriso. Claro que não, senhor. Enquanto conduzia o grupo até a mesa principal, uma peça imponente de madeira escura no centro do salão, Maria percebeu Ricardo gesticulando amplamente, falando alto demais sobre seus negócios, suas propriedades, seus carros. Era como assistir a um pavão exibindo suas penas, exceto que pavões pelo menos tinham beleza para compensar a vaidade. O Sr. Tanaka vai adorar este lugar, Ricardo, proclamou sentando-se na cabeceira da mesa. Restaurante japonês autêntico, ambiente sofisticado. Mostra que entendo e respeito a cultura dele. Maria mordeu a língua. Se ele soubesse o quanto aquele lugar tinha de autêntico, os arranjos de flores eram bonitos, mas estavam errados para a estação. A música tradicional tocando tinha o timing completamente fora. E ela havia visto o chefe, um talentoso brasileiro que nunca pisara no Japão, mas assistira muitos vídeos no YouTube. Que horas ele... Chega? Perguntou um dos executivos. Ricardo consultou seu relógio com um movimento exagerado. 10 minutos. Tempo suficiente para... Ele parou, os olhos fixando-se na entrada. Maria seguiu seu olhar e viu um homem japonês de aproximadamente 60 anos entrando no restaurante. Ele usava um terno escuro e conservador, movendo-se com uma quietude que contrastava violentamente com a entrada espalhafatosa de Ricardo. Seus olhos, atrás de óculos de armação fina, observavam tudo com atenção calma e analítica. Tanaka-san. Ricardo se levantou rapidamente, quase derrubando sua cadeira. Ele se curvou, muito profundamente, Maria notou, de uma forma que beirava o desrespeitoso no contexto japonês apropriado. O Sr. Tanaka retribuiu com uma inclinação mínima da cabeça, seus olhos não revelando nada, e foi nesse momento, quando Maria viu a forma como ele apertou os lábios quase imperceptivelmente, que ela soube. Essa noite não terminaria como Ricardo esperava. Por favor, sente-se, sente-se. Ricardo gesticulou com entusiasmo excessivo. Escolhi este restaurante especialmente pensando no senhor. Nada como apreciar a culinária tradicional da sua terra, não é mesmo? O Sr. Tanaka se sentou com movimentos precisos, ajeitando o guardanapo no colo com cuidado meticuloso. É muito gentil da sua parte, Almeida-san. Maria aproximou-se da mesa com a jarra de água, preenchendo os copos com mãos firmes. Ela podia sentir a tensão, sutil, mas presente, na postura do homem japonês. Ele estava desconfortável, embora ninguém além dela parecesse notar. Água! Ricardo apontou para seu copo como se estivesse ensinando uma criança. Água! Mizu! Ele pronunciou a palavra japonesa de forma tão errada que Maria quase deixou a jarra cair. Estou praticando meu japonês. Ele piscou para seus colegas executivos. Impressionante! Murmurou o Sr. Tanaka, sua expressão permanecendo perfeitamente polida. Maria se afastou para o canto designado da mesa, mãos cruzadas atrás das costas, postura ereta. De lá ela tinha visão total da mesa e podia antecipar necessidades antes que fossem verbalizadas. Era um talento que desenvolvera em Tóquio, a arte de estar presente e invisível simultaneamente. Então, sobre nossa proposta, Ricardo abriu uma pasta de couro. Acredito que este empreendimento será extremamente lucrativo para ambas as partes. O mercado brasileiro está maduro para esta expansão. Ele começou a apresentar números, gráficos, projeções. Maria, de seu posto, ouvia cada palavra. Sua mente, treinada em análise de mercado, processava automaticamente as informações, e o que ela via não era promissor. As projeções de Ricardo eram otimistas demais, ignorando fatores econômicos cruciais. Os números para o mercado japonês, então, estavam completamente desalinhados com a realidade. O Sr. Tanaka folheava os documentos com expressão neutra,
fazendo anotações ocasionais em um caderno pequeno. Muito interessante, Almeida-san, mas tenho algumas preocupações sobre a viabilidade de integração cultural. Ah, sobre isso, Ricardo interrompeu com uma risada alta. Não se preocupe, brasileiros são muito adaptáveis, flexíveis, não como... Bem, ele parou, como se percebendo que talvez estivesse pisando em terreno delicado. Um dos executivos de Ricardo se inclinou. O que meu chefe quer dizer é que temos experiência em trabalhar com diferentes culturas. Claro, claro, Ricardo acenou vagamente. Aliás, Tanaka-san, aprecio muito a cultura japonesa. Disciplina a eficiência, muito diferente do que estamos acostumados por aqui. Ele olhou ao redor da mesa, incluindo Maria em seu campo de visão sem realmente vê-la. Sem ofensa, é claro. Maria sentiu o sangue ferver, mas manteve o rosto sereno. Ela havia aprendido essa lição bem cedo. Nunca mostre quando as palavras te machucam. Senhor, gostaria de pedir agora? Ela perguntou suavemente. Ricardo virou-se para ela como se tivesse esquecido completamente de sua existência. Ah, sim. Traga. Deixe-me ver. Ele pegou o menu e o examinou com um olhar confuso. Esses nomes são tão complicados. Garçonete, você sabe o que é isso aqui? Ele apontou para um prato. É maguro no tataki, senhor. Atum levemente selado com molho ponzu. Certo, certo. Ricardo não estava realmente ouvindo. Traga uma seleção para a mesa, as coisas mais caras. Mostre ao nosso convidado que não economizamos. Tradição versus preço. O Sr. Tanaka disse suavemente. Nem sempre andam juntas, Almeida-san. Mas Ricardo já estava de volta aos seus papéis, alheio à observação gentil, mas cortante. Maria anotou os pedidos e caminhou em direção à cozinha. Mas antes de chegar lá, ela olhou para trás uma vez. O Sr. Tanaka estava observando Ricardo com uma expressão que ela conhecia bem, a mesma que seus professores no Japão usavam quando um aluno fazia uma pergunta, revelando total falta de compreensão básica. Esta noite ia ser longa. Os pratos começaram a chegar. Apresentações impecáveis de sushi, sashimi e tempurá que o chefe havia preparado com todo o seu talento. Maria serviu cada prato com precisão, nomeando cada item em voz baixa. Ricardo mal prestava atenção, mas o Sr. Tanaka observava tudo com interesse genuíno. Itadakimasu, o Sr. Tanaka disse suavemente antes de comer, juntando as palmas das mãos. Itaki. Ricardo tentou repetir, tropeçando nas sílabas. Desculpe, essas palavras japonesas são difíceis de pronunciar, mas tentei, certo? Ele riu alto. Maria viu o menor franzir de testa do Sr. Tanaka. Era quase imperceptível, mas estava lá. A prática leva à perfeição, o Sr. Tanaka disse diplomaticamente. Exatamente. Ricardo bateu na mesa, fazendo os talheres pularem. Por isso quero fazer negócios com o Japão. Aprender com a perfeição de vocês. O Brasil tem muito a aprender ainda. Ele pegou um hashi de forma completamente errada, segurando-o como se fossem tacos de beisebol. Maria automaticamente deu um passo à frente, mas parou. Não era seu lugar ensinar. Não ali. Não sendo quem ela era naquele momento. Estes pauzinhos são complicados. Ricardo riu, lutando com um pedaço de sushi. No Japão, todo mundo come com isso? Sim, o Sr. Tanaka respondeu simplesmente. Desde a infância. Fascinante. Ricardo finalmente desistiu e pegou um garfo. Bem, quando formos para Tóquio finalizar o negócio, você terá que me ensinar. Maria viu algo se mover no rosto do Sr. Tanaka, uma sombra de decepção, desconforto. Era difícil dizer. A refeição continuou. Ricardo falava incessantemente, dominando a conversa, mal deixando o Sr. Tanaka falar. Ele fazia piadas sobre os mistérios do Oriente, comparações estranhas entre Brasil e Japão que revelavam mais ignorância que conhecimento, e constantemente se referia aos japoneses como vocês, de uma forma que criava uma distância desconfortável. Sabe, Tanaka-san, Ricardo se inclinou, baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Aprecio muito a humildade japonesa, mas aqui no Brasil, precisamos aprender a ser mais agressivos nos negócios, mais brasileiros. Ele riu de sua própria piada. Um dos executivos de Ricardo acrescentou. É verdade, os japoneses são muito educados, muito reservados. Admirável, mas às vezes é preciso ser mais direto.
O Sr. Tanaka colocou cuidadosamente seus hashi paralelos um ao outro no descanso. Ser direto e ser respeitoso, ele disse com voz calma, mas firme. Não são conceitos mutuamente exclusivos, Almeida-san. Ricardo piscou, sem entender se havia sido repreendido ou não. Claro, exatamente o que eu quis dizer. Maria, do seu canto, sentia as mãos formigarem com a vontade de intervir. Cada palavra de Ricardo era como observar alguém cavando um buraco cada vez mais fundo. Mas ela era apenas a garçonete, invisível, silenciosa. Mais saquê? Ela ofereceu, aproximando-se com a garrafa. Ah, sim! Ricardo estendeu seu copo sem olhar para ela. Este saquê é bom, Tanaka-san. Escolhi o mais caro. Achei que mostraria, como se diz, omotenashi. Ele pronunciou a palavra com orgulho exagerado, como uma criança apresentando um truque novo. O Sr. Tanaka aceitou mais saquê com um aceno de cabeça. Omotenashi é mais que escolher itens caros, Almeida-san. É sobre atenção genuína ao bem-estar do outro. Exatamente. Ricardo concordou entusiasticamente, completamente alheio à lição que estava recebendo. Enquanto Maria servia o saquê, sua mão passou perto do Sr. Tanaka. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. E naquele segundo, ela viu reconhecimento neles. Não de quem ela era, mas de desconforto compartilhado. Um entendimento silencioso passando entre duas pessoas presas em papéis que tinham que representar. Então, o momento passou e ela recuou para seu canto, deixando os homens continuarem seu desconfortável balé de palavras. Mas algo havia mudado. Uma conexão havia sido feita, tênue como um fio de seda, mas presente. A sobremesa chegou, uma delicada apresentação de mochi e dorayaki. Ricardo empurrou o prato quase imediatamente. Muito doce para mim. Nunca entendi essas sobremesas japonesas. São tão leves. Cadê o chocolate? O caramelo? Ele riu e seus executivos riram junto. O Sr. Tanaka não riu. Ele comeu seu mochi lentamente, com apreciação evidente. Diferentes paladares, o Sr. Tanaka observou, refletem diferentes culturas. Não há certo ou errado, apenas diferente. Bem filosófico. Ricardo bateu na mesa novamente. Gosto disso. Muito zen. Muito japonês. Maria revirou os olhos internamente. A forma como Ricardo reduzia toda uma cultura complexa a estereótipos de 5 palavras era dolorosa de assistir. Então, Ricardo se inclinou, finalmente chegando ao que claramente queria discutir a noite toda. Sobre o investimento. Posso contar com seus 15 milhões? O Sr. Tanaka colocou seu garfo cuidadosamente ao lado do prato. Almeida-san, negócios dessa magnitude requerem mais que uma refeição. Há due diligence, análises, discussões com meus sócios em Tóquio, mas, em princípio... Ricardo pressionou, sua impaciência começando a mostrar. Estamos alinhados? Em princípio, o Sr. Tanaka pausou, escolhendo suas palavras com cuidado. Tenho preocupações. Preocupações? A voz de Ricardo subiu levemente. Que tipo de preocupações? Culturais, principalmente. Ricardo riu, um som alto e desconfortável. Ah, culturais. Tanaka-san, podemos superar qualquer diferença cultural. Dinheiro fala todas as línguas, não é verdade? Foi a coisa errada a dizer. Maria viu a espinha do Sr. Tanaka endurecer quase imperceptivelmente. Dinheiro? O Sr. Tanaka disse calmamente. Não fala língua nenhuma. Pessoas falam, e o que dizem, como dizem, revela muito. Ricardo não pegou a deixa. Exatamente. E eu estou dizendo que este é um ótimo negócio. Você só precisa confiar em mim. Confiança. O Sr. Tanaka repetiu suavemente. Também é construída com o tempo. A frustração de Ricardo estava começando a transpirar através de sua fachada polida. Ele pegou seu celular, verificou algo, então olhou para seus executivos com uma expressão que dizia: ajudem-me aqui. Um deles se inclinou. Sr. Tanaka, o que podemos fazer para aliviar suas preocupações? Mais dados? Mais projeções? Mais tempo? O Sr. Tanaka respondeu simplesmente. Ricardo bateu o celular na mesa um pouco mais forte que o necessário. Tempo é dinheiro, como dizemos aqui, e oportunidades assim não duram para sempre. Maria, de seu canto, sentiu um arrepio. Ela conhecia essa tática.
pressão artificial, falsa, urgência. Era manipulação básica de vendas, e ver Ricardo tentar aplicá-la em alguém como o Sr. Tanaka era como assistir alguém tentar usar um manual de ensino fundamental em um professor universitário. Interessante filosofia, o Sr. Tanaka disse, sua voz mantendo aquela calma superficial que Maria reconhecia como o equivalente japonês de água começando a ferver. No Japão dizemos Isogaba Malware. Se está com pressa, dê a volta. Às vezes o caminho mais longo é o mais seguro. Ricardo olhou, confuso por um momento, então forçou outra risada. Provérbios, adoro provérbios japoneses, tão sábios, tão antigos. A palavra antigos pairou no ar com conotação desconfortável. Sabedoria antiga, o Sr. Tanaka corrigiu gentilmente. Frequentemente permanece relevante. Claro, claro. Ricardo chamou Maria com um estalar de dedos. Mais saque aqui. Precisamos celebrar. Celebrar o quê? O Sr. Tanaka perguntou. Nossa futura parceria, é claro. Ainda não temos uma parceria, Almeida-san. O silêncio que se seguiu foi espesso e desconfortável. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu novamente. Seus executivos trocaram olhares nervosos. Foi nesse momento que algo muito pequeno, mas muito significativo, aconteceu. O Sr. Tanaka puxou um envelope do bolso interno de seu paletó. Um envelope branco e creme com o logotipo de sua empresa. Seus dedos roçaram na borda enquanto ele o colocava na mesa à sua frente. Há documentos que precisamos revisar, ele disse calmamente. E Maria, de onde estava, viu as letras em japonês na lateral do envelope. Documentos importantes. Documentos que provavelmente continham os termos reais que o Sr. Tanaka estava disposto a considerar, ou suas razões para recusar. Ricardo não podia lê-los. Ele nem sequer podia reconhecer que eram importantes além de ver que estavam em japonês. O gancho estava armado. A tempestade estava se aproximando. E Maria, invisível em seu canto, sabia que o momento da verdade estava a apenas um acidente de distância. Deixe-me pegar esses documentos. Ricardo estendeu a mão ansiosamente em direção ao envelope. Sua manga roçou em seu copo de saquê, ainda com metade do líquido. Tudo aconteceu em câmera lenta. O copo tombou. O saquê derramou pela mesa em uma onda translúcida. O envelope branco estava diretamente no caminho do líquido. Não! O Sr. Tanaka se moveu surpreendentemente rápido para um homem de sua idade, pegando o envelope e puxando-o para cima. Mas o movimento foi brusco demais. Papéis deslizaram para fora, dispersando-se no ar como folhas no vento. Alguns caíram na mesa molhada, outros flutuaram e pousaram no chão. Maria já estava em movimento antes que o último papel tocasse o solo. Ela pegou uma toalha limpa, absorvendo o saquê da mesa com movimentos eficientes. Então ajoelhou-se e começou a recolher os documentos espalhados. Desculpe muito. Ricardo estava de pé, seu rosto vermelho. Que descuidado de mim. Não há problema, o Sr. Tanaka disse, mas sua voz estava tensa. Esses papéis claramente eram importantes. Maria pegou o primeiro documento. Seus olhos captaram automaticamente as primeiras linhas em japonês. Era um rascunho de contrato, mas com termos muito diferentes dos que Ricardo havia proposto. Condições mais rígidas, exigências de conformidade cultural, cláusulas sobre práticas éticas de negócios. Ela pegou outro papel, uma lista de preocupações, meticulosamente escrita em japonês formal, detalhando observações sobre a proposta de Ricardo. As palavras saltaram da página. Demonstração insuficiente de compreensão cultural, postura comercial excessivamente agressiva, possível falta de alinhamento de valores. Maria continuou recolhendo os papéis, sua mente processando cada linha que via. Eram anos de treinamento ativando automaticamente. Ela não estava tentando ler, mas não conseguia não ler. Obrigado, o Sr. Tanaka disse quando ela se levantou, estendendo os papéis para ele. Muito gentil. Seus olhos se encontraram novamente e, desta vez, algo passou entre eles. Um reconhecimento mais profundo. Ele viu a forma como ela segurou os documentos, com cuidado e respeito apropriados. A forma como ela os orientou corretamente. Texto virado para ele. Pequenos gestos. Mas para alguém de sua cultura,
Eles falavam volumes. Espero que não estejam danificados, Maria disse suavemente em português. O Sr. Tanaka os examinou brevemente. Alguns respingos, mas nada sério. Ele pausou, seus olhos estudando-a por um momento mais longo. Você organiza os documentos de forma muito cuidadosa. Era uma observação estranha e Ricardo nem notou. Apenas tentando ajudar, senhor, Maria respondeu, voltando para sua posição. Mas seu coração estava batendo forte. Por um segundo, apenas um segundo, ela havia considerado dizer algo, traduzir algo, explicar que ela poderia ler cada palavra daqueles documentos. Não, seu lugar não era aquele. Ela era a garçonete, invisível. Bem, Ricardo se sentou novamente, tentando recuperar o controle da situação. Onde estávamos? Assim, nossa parceria futura. O Sr. Tanaka estava colocando os papéis cuidadosamente de volta no envelope. Seus movimentos eram lentos, deliberados. Maria podia ver que ele estava pensando em algo. Almeida-san, ele disse finalmente. Estou cansado. Foi um longo voo de Tóquio. Talvez devêssemos continuar esta discussão amanhã. Amanhã? Ricardo pareceu alarmado. Mas pensei que poderíamos finalizar detalhes esta noite. Você estará em São Paulo por quanto tempo? 3 dias. Apenas 3 dias? Então não temos tempo a perder. Deixe-me explicar mais alguns pontos. Ricardo começou a puxar mais papéis de sua pasta. O Sr. Tanaka levantou uma mão educadamente, mas firmemente. Amanhã, Almeida-san, prometo que teremos uma discussão completa. Mas esta noite preciso descansar. Foi dito com tal finalidade que até Ricardo teve que aceitar. Claro, claro. Entendo completamente. Jet lag é terrível. Ele fez sinal para Maria. A conta, por favor. Enquanto Maria processava o pagamento, ela observou Ricardo praticamente forçando o Sr. Tanaka a aceitar um cartão de visitas adicional, a marcar um horário específico, a confirmar o hotel onde estava hospedado. O homem japonês aceitava tudo com paciência educada, mas Maria via a exaustão em seus olhos. Não era jet lag, era a exaustão de ter que manter compostura diante de rudeza disfarçada de entusiasmo. Quando finalmente se levantou para sair, o Sr. Tanaka pausou. Ele se virou e olhou, diretamente para Maria. Obrigado pelo excelente serviço, ele disse. E houve peso naquelas palavras que Ricardo não captou. Foi um prazer, senhor, Maria respondeu, curvando-se levemente, um aceno quase imperceptível da cabeça, não tão profundo quanto uma reverência japonesa formal, mas o suficiente. Os olhos do Sr. Tanaka piscaram com surpresa. E então ele se foi, saindo do restaurante para a noite paulistana. Ricardo permaneceu na mesa com seus executivos, comemorando o que ele claramente achava que havia sido um jantar de sucesso. Correu bem, não acham? Ele disse, afrouxando a gravata. Tanaka está praticamente pronto para assinar. Seus colegas concordaram entusiasticamente. Maria, limpando a mesa ao lado, sabia melhor. Aqueles documentos que ela havia visto, eles contavam uma história muito diferente. E alguma coisa naquela troca de olhares com o Sr. Tanaka lhe dizia que esta história estava longe de terminar. Ricardo permaneceu no restaurante por mais 30 minutos, saboreando sua aparente vitória com doses generosas de uísque. Maria continuou seu trabalho, servindo outras mesas, mas sempre consciente do grupo barulhento no centro do salão. Você viu como ele ficou impressionado? Ricardo disse alto o suficiente para que meio restaurante ouvisse. Esses japoneses adoram quando você mostra que conhece a cultura deles. Um dos executivos riu. Você estava perfeito, Ricardo. Aquela parte sobre omotenashi foi brilhante. Aprendi com o melhor. Ricardo encheu seu copo novamente. Um curso online de como fazer negócios com japoneses. 2 horas, mas valeu cada centavo. Esses orientais adoram quando você usa as palavras deles. Maria sentiu seus dentes rangerem. Orientais, como se fosse 1950. E amanhã, Ricardo continuou, sua voz ficando mais alta com cada dose. Vou selar este negócio. 15 milhões de dólares. Imaginem o que faremos com essa grana. Ele começou a detalhar seus planos. Uma casa maior, um barco, talvez um jatinho particular. Seus executivos ouviam com atenção bajuladora. Então Ricardo olhou ao redor do restaurante, seus olhos vagando pelas decorações, pelas outras mesas,
finalmente pousando em Maria. Ei, garçonete, ele chamou, estalando os dedos novamente. Maria se aproximou. Sim, senhor. Mais água. E avise o chefe que a comida estava boa. Para padrões brasileiros tentando ser japoneses, pelo menos. Ele riu de sua própria piada. Certamente, senhor. Sabe, Ricardo se inclinou, olhando para ela como se realmente a visse pela primeira vez. Você é bonitinha. Já pensou em fazer algo mais com sua vida além de servir mesas? O sangue de Maria congelou. Ela manteve o rosto cuidadosamente neutro. Estou satisfeita com meu trabalho atual, senhor. Ah, que pena. Ricardo balançou a cabeça com falsa simpatia. Mas imagino que para alguém como você, este já é um bom trabalho, não? Restaurante chique, gorjetas em dólar. Eu me considero sortuda. Maria disse, cada palavra medida. É o que pensei. Ricardo se recostou, satisfeito com sua própria generosidade. Bom mesmo. É importante que as pessoas conheçam seu lugar na vida. Não adianta ter sonhos maiores que sua capacidade. Algo dentro de Maria se partiu um pouco. Não completamente. Ela havia se partido tantas vezes nos últimos meses que já sabia como manter os pedaços juntos. Mas mais uma rachadura se abriu. Sabedoria importante, senhor, ela disse, sua voz plana. Um dos executivos de Ricardo acrescentou. É verdade. Minha empregada doméstica também é assim. Trabalha duro, não se queixa, conhece seu lugar. Essas meninas de restaurante são parecidas. Exatamente. Ricardo bateu na mesa. Sem pretensões, sem complicações. Não como essas universitárias que acham que são melhores que todo mundo, só porque têm um diploma. Maria pensou em seu diploma de Waseda, atualmente guardado em uma gaveta debaixo de meias velhas. Pensou nas noites em claro estudando kanji, nas apresentações em salas de aula japonesas, onde ela era a única, a estrangeira, nas portas que aquele diploma deveria ter aberto. Diplomas não são tudo, ela disse suavemente. Exato. Ricardo apontou para ela como se ela tivesse dito algo profundamente sábio. Você é esperta. Para alguém sem educação formal, você tem bom senso. Sem educação formal. As palavras ecoaram na cabeça de Maria. Ela havia estudado em uma das melhores universidades do Japão. Havia apresentado artigos em conferências internacionais. Havia sido estagiária em uma firma de consultoria em Tóquio, onde seu trabalho havia sido elogiado por parceiros seniores. E aqui estava ela, sendo elogiada por ter bom senso para alguém sem educação. O senhor é muito gentil, ela disse, cada palavra saindo como vidro. Ricardo pegou mais uísque. Sabe o que eu acho? Acho que esse Tanaka deveria ser mais como os brasileiros, mais relaxado, mais direto. Todos esses rituais japoneses, toda essa polidez excessiva é tão desnecessário. Aqui no Brasil, dizemos as coisas como são. E como as coisas são, senhor? Maria perguntou antes de poder se impedir. Ricardo piscou surpreso pela pergunta. Como assim? Você disse que diz as coisas como são, como elas são. Por um momento, Ricardo pareceu confuso sobre se estava sendo desafiado. Então decidiu que era apenas curiosidade ingênua. As coisas são simples, ele disse, gesticulando grandiosamente. Alguns nascem para liderar, outros para servir. Alguns para construir impérios, outros para servir mesas. Ele apontou para o avental de Maria. Não há vergonha nisso. É honesto. É necessário. Necessário, Maria repetiu. Sim, a sociedade precisa de todos os tipos. Não seria funcional se todos fossem chefes, certo? Ricardo riu. Alguém tem que trazer a água. Seus executivos riram junto. A piada nem era engraçada, mas eles riram. Maria sentiu algo quente e perigoso crescendo em seu peito. Era raiva, sim, mas também algo mais. Uma vontade quase física de tirar seu avental, jogar na cara de Ricardo e explicar exatamente quem ela era, o que ela sabia, quão profundamente ele estava enganado sobre tudo. Mas então pensou na mãe, nos remédios, nas contas, nas necessidades reais e prementes que mantinham seu diploma em uma gaveta e seu orgulho engolido. Mais alguma coisa, senhor? Ela perguntou, sua voz perfeitamente controlada. Não, estamos bem. Pode ir. Maria se afastou, suas pernas carregando-a automaticamente para a cozinha. Uma vez lá,
Segura atrás da porta de vai-vem, ela apoiou-se na parede e fechou os olhos. Você está bem? Carlos, o maître, apareceu ao seu lado. O Ricardo está sendo um idiota de novo? Estou bem, Maria mentiu. Ele sempre é assim. Tenta não levar para o lado pessoal. Mas era pessoal. Cada palavra era uma faca, cada suposição um tapa, cada riso condescendente uma negação de tudo que ela era. Ela respirou fundo, abriu os olhos, ajeitou o avental. Só mais uma noite, só mais um turno. Mas uma vozinha no fundo de sua mente sussurrava. Até quando? O resto da noite passou em um borrão. Maria serviu, limpou, sorriu, acenou. Ricardo finalmente saiu com seus executivos, cambaleante de uísque e arrogância. O restaurante fechou às 23h30 e Maria ajudou a equipe com a limpeza final. Está muito quieta hoje, comentou Júlia, outra garçonete enquanto empilhavam cadeiras. Só cansada. Aquele Ricardo é um babaca, né? Fica falando alto, tratando todo mundo como lixo. Maria assentiu, guardando os últimos guardanapos. Mas ouvi que ele vai fechar um negócio. Milionário, Júlia continuou. Imagina ter tanto dinheiro assim? Deve ser bom nunca se preocupar com contas. Imagino que sim. Júlia olhou para Maria com curiosidade. Você já pensa em fazer outra coisa? Quer dizer, não que servir mesas seja ruim, mas... Minha mãe está doente, Maria disse simplesmente. Preciso do trabalho. Ah, desculpa. Não sabia. Tudo bem. Elas terminaram a limpeza em silêncio. Maria pegou sua mochila do armário dos funcionários, trocou o avental branco por uma jaqueta surrada e saiu pela porta dos fundos para a noite de São Paulo. O ônibus para Itaquera demorava 1h30 a essa hora. Maria sentou-se perto da janela, observando a cidade passar. Primeiro os bairros ricos dos Jardins, com suas ruas limpas e segurança particular. Depois, gradualmente, transformando-se em algo mais familiar. Prédios mais velhos, ruas mais estreitas, pessoas mais cansadas. Seu celular vibrou. Uma mensagem da mãe. Já dormindo. Não se preocupe em fazer barulho quando chegar. Maria sorriu fracamente. Sua mãe sempre tentava facilitar as coisas, mesmo quando estava mal. Chegou em casa, passava da meia-noite. O apartamento pequeno estava silencioso, exceto pelo zumbido constante da geladeira velha. Maria espiou no quarto da mãe. Ela dormia profundamente, os medicamentos garantindo pelo menos algumas horas de descanso. No seu próprio quarto minúsculo, Maria finalmente se permitiu sentar. Não tirou os sapatos imediatamente. Apenas sentou na beirada da cama, olhando para o espaço à sua frente. Na parede oposta, uma foto. Maria, aos 20 anos, em pé embaixo do portão de Waseda University em Tóquio, sorrindo amplamente. Parecia outra pessoa. Parecia uma vida diferente. Ela levantou e foi até a gaveta. Abriu devagar, como se o conteúdo pudesse quebrar. Lá estava. Seu diploma, o papel grosso com caligrafia elegante em japonês e inglês. Bacharel em administração de empresas. Cartas de recomendação de professores, certificados de cursos, fotos de amigos japoneses, de apresentações, de viagens, memórias de quando ela era alguém. Maria fechou a gaveta suavemente. Tomou banho, escova os dentes, deitou-se na cama. Mas o sono não veio facilmente. Ela pensava em Ricardo, em suas palavras. Algumas pessoas nascem para servir. Pensava no Sr. Tanaka, naquele olhar de reconhecimento. Pensava nos documentos que havia visto brevemente. Aquelas preocupações escritas em japonês formal sobre falta de alinhamento de valores, e pensava em si mesma, escondendo quem era, negando seu próprio passado, fingindo ser menos para sobreviver mais um dia. Até quando? Ela sussurrou para o teto escuro. Não havia resposta. Maria finalmente dormiu às 3 da manhã, e quando dormiu, sonhou com Tóquio, com cerejeiras em flor e reuniões de negócios e um futuro que tinha escolhido trocar por amor à família. Não se arrependia da escolha. Mas Deus, como doía. Quando acordou 5 horas depois, o sol já estava alto. Maria preparou o café, tomou o pequeno almoço, rápido com a mãe, ajudou com os medicamentos matinais. Como foi o trabalho ontem? Sua mãe perguntou. Normal. Você parece cansada. Estou bem, mãe. Sua mãe a estudou com olhos que ainda eram afiados apesar da doença. Maria, você não precisa fazer tudo isso por mim. Se houver outras oportunidades,
Não há outras oportunidades, Maria interrompeu suavemente. E mesmo que houvesse, preciso estar aqui, com você. Eu te criei para voar, não para ficar presa. Não estou presa. Estou escolhendo. Escolha não é escolha quando não há alternativa. Era uma conversa antiga. Maria beijou a testa da mãe e saiu para seu turno da tarde. Mas enquanto viajava de volta para os jardins, as palavras da mãe ecoavam. E ela sabia, profundamente, visceralmente sabia, que algo estava prestes a mudar. Ela não sabia o que, nem quando. Apenas que a sensação de uma tempestade aproximando-se era impossível de ignorar. E quando Maria chegou ao Sakura Garden, às 15 horas para o turno da tarde, viu uma limusine preta parada em frente. A tempestade estava chegando mais cedo do que pensava. Maria mal teve tempo de guardar sua bolsa quando Carlos apareceu, praticamente correndo. "O Sr. Tanaka está aqui", ele sussurrou urgentemente. "Sozinho." Pediu uma mesa tranquila e especificamente perguntou se você estava trabalhando hoje. "Eu?" Maria sentiu seu coração acelerar. "Tem certeza?" "Absoluta." Disse que apreciou o serviço de uma jovem garçonete muito atenciosa ontem à noite. "Você vai atender ele." Maria respirou fundo. "Vá devagar. Seja profissional. Ele provavelmente só quer um almoço tranquilo antes de encontrar Ricardo novamente." O Sr. Tanaka estava sentado em uma mesa de canto, perto das janelas que davam para o jardim interno do restaurante. Luz suave filtrava através das folhas de bambu, criando padrões delicados em sua mesa. Ele estava lendo algo em um tablet, óculos na ponta do nariz. "Boa tarde, senhor." Maria cumprimentou, aproximando-se. "É um prazer tê-lo conosco." Novamente. O Sr. Tanaka olhou para cima e sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. "Ah, boa tarde. Que bom que você está aqui hoje. O senhor gostaria de ver o menu?" "Sim, por favor." Ele aceitou o menu de suas mãos, então adicionou. "E talvez você possa me ajudar a escolher? Ontem à noite não tive muita oportunidade de realmente apreciar a refeição." Havia algo na forma como ele disse isso. Uma leve crítica velada à companhia ruidosa da noite anterior. "Claro, senhor. Nossa especialidade hoje é o bentô de kaiseki. Muito mais autêntico que nosso menu regular." "Kaiseki?" Os olhos dele brilharam com interesse. "Não esperava encontrar kaiseki em São Paulo." "Nosso chefe estudou brevemente em Kyoto", Maria explicou. "Não é perfeito, mas ele tenta. Tentar com respeito." O Sr. Tanaka disse pensativamente. "É mais valioso que perfeição sem compreensão." Maria sentiu que ele não estava mais falando apenas sobre comida. Ela anotou o pedido e voltou para a cozinha. Mas suas mãos tremiam. Ligeiramente. Havia algo diferente na atmosfera. O Sr. Tanaka não estava aqui por acidente. Quando trouxe o prato, uma apresentação cuidadosa de pequenos pratos tradicionais, ele observou com apreciação genuína. "Itadakimasu", ele disse suavemente, juntando as palmas. "Goyukuri dozo", Maria respondeu automaticamente, então congelou. As palavras haviam saído em japonês. "Aproveite sua refeição." Natural como respirar. O Sr. Tanaka pausou, hashi a meio caminho da boca. Ele olhou para Maria com atenção renovada. "Você fala japonês", não era uma pergunta. O coração de Maria batia forte. Tarde demais para voltar atrás. "Sim, senhor." "Onde aprendeu?" Aqui estava a encruzilhada. Ela podia mentir, dizer que fez um curso online, minimizar, ou podia contar a verdade. Ela pensou na mãe, em Ricardo, no diploma na gaveta, e tomou uma decisão. "Morei em Tóquio por 5 anos", Maria disse calmamente. "Estudei na Universidade de Waseda." O silêncio que se seguiu parecia preencher o restaurante inteiro. O Sr. Tanaka colocou cuidadosamente os hashi em seu descanso. "Waseda", ele repetiu. "Quando?" "De 2017 a 2022. "Que curso?" "Administração de empresas, com foco em comércio internacional." O Sr. Tanaka a estudava como se a visse pela primeira vez. "E agora você trabalha como garçonete." Não havia julgamento em sua voz, apenas curiosidade gentil. "Minha mãe ficou doente", Maria explicou simplesmente. "Precisava voltar ao Brasil. Precisava de trabalho imediato. Este foi o que encontrei." "E seus empregadores sabem sobre sua formação?" Não perguntaram. E eu não ofereci." "Por quê?"
Maria olhou para as mãos dele, mãos de homem de negócios, mas cuidadas, respeitosas. Porque diploma não paga conta de hospital, senhor, e porque quando você precisa de trabalho urgente, super qualificado, é apenas outro motivo para não ser contratado. O senhor Tanaka assentiu lentamente, processando. Ontem à noite, ele disse, quando você recolheu meus documentos. Você os leu? Não. Intencionalmente, mas sim, vi algumas linhas. E entendeu. Sim. O que achou? Maria hesitou. Esta era outra encruzilhada. Posso falar livremente, senhor? Por favor. Achei que o senhor Almeida não tem ideia do quão longe está de conseguir seu investimento. Um canto da boca do senhor Tanaka se ergueu. Continua. Seus documentos listavam preocupações sobre alinhamento cultural. Não são infundadas. Senhor Almeida trata a cultura como costume de superfície. Palavras decoradas, gestos vazios. Ele não entende respeito, não entende contexto. E certamente não entende que nos negócios japoneses caráter importa tanto quanto capital. E você entende isso. Vivi isso por 5 anos. O senhor Tanaka pegou seus hashi novamente e comeu em silêncio por um momento. Maria ficou ali, incerta se deveria ir ou ficar. Sente-se, ele disse de repente, gesticulando para a cadeira oposta. Senhor, eu não posso... Estou trabalhando... Por favor, só alguns minutos. Maria olhou ao redor. O restaurante estava quase vazio a essa hora. Carlos observava de longe, confuso, mas não interferindo. Ela sentou. Seu japonês é excelente, o senhor Tanaka disse em japonês, mudando de idioma naturalmente. Seu sotaque está quase perfeito. Arigato gozaimasu, Maria respondeu também em japonês. Tive bons professores. E o que uma graduada de Waseda está fazendo servindo mesas? Sobrevivendo, cuidando da família, fazendo o que é necessário. Mas é um desperdício. Desperdício é deixar sua mãe sofrer, sozinha. O senhor Tanaka assentiu com aprovação. Piedade filial, um valor que muitos esquecem no mundo moderno. Eles conversaram por mais 10 minutos, sobre Tóquio, sobre Waseda, sobre as diferenças entre fazer negócios no Japão e no Brasil. Foi a primeira vez em meses que Maria pôde falar sobre esse período de sua vida. Foi libertador e doloroso ao mesmo tempo. Finalmente, o senhor Tanaka chamou a conta. Esta noite, ele disse, voltando ao português, tenho outro jantar com o senhor Almeida e... Seus sócios, 7 horas. Você estará trabalhando? Sim, senhor. Ótimo. Ele pagou e levantou-se para sair. Na porta, virou-se uma última vez. Maria-san, às vezes o destino nos coloca exatamente onde precisamos estar. E então ele saiu, deixando Maria sentada sozinha, sua mente girando. Algo havia mudado. O jogo estava em movimento. E Maria, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um lampejo de esperança e terror sobre o que viria a seguir. O restaurante começou a encher para o jantar às 18h30. Maria movimentava-se entre as mesas em piloto automático, seu cérebro ainda processando a conversa da tarde com o senhor Tanaka. Você está estranha hoje, Júlia comentou, passando por ela com uma bandeja. Aconteceu alguma coisa? Não, Maria mentiu. Só cansaço, mas era muito mais que isso. Algo estava se construindo. Ela podia sentir na forma como Carlos arrumava nervosamente a mesa principal, no modo como o chefe estava particularmente cuidadoso com seus pratos, no ar de expectativa que parecia permear o espaço. Ricardo chegou às 19h15, 15 minutos atrasado, Maria notou, com o mesmo séquito de executivos. Mas desta vez havia também 3 outras pessoas, 2 advogados com pastas de couro e uma mulher que Maria reconheceu como consultora financeira de uma grande firma. Esta é a noite, Ricardo proclamou alto o suficiente para o restaurante inteiro ouvir. Hoje fechamos. Eles se sentaram, pediram bebidas caras e esperaram. E esperaram. 7 horas passaram. 7h15. 7h30. Ricardo começou a ficar inquieto. Ele está atrasado. Talvez esteja preso no trânsito, um dos executivos ofereceu. Japoneses não se atrasam, Ricardo respondeu, tamborilando dedos na mesa. É praticamente crime na cultura deles. Maria, servindo água em uma mesa próxima, quase revirou os olhos, como se Ricardo soubesse algo sobre cultura japonesa além de estereótipos.
Às 19h45, o Sr. Tanaka finalmente apareceu. Ele entrou calmamente, sem pressa, cumprimentando Ricardo com uma pequena inclinação de cabeça. Tanaka-san, começávamos a nos preocupar. Minhas desculpas pelo atraso, o Sr. Tanaka disse sentando-se. Tive alguns assuntos para resolver. Ricardo apresentou seu time, os advogados, a consultora financeira. Trouxe meu time A hoje. Estamos prontos para finalizar tudo. Entendo. O Sr. Tanaka aceitou um menu de Maria. Seus olhos se encontraram brevemente e ela viu algo neles. Determinação, talvez? Propósito? Nem precisamos de menu, Ricardo disse. Já pedi as melhores peças para todos. Vamos celebrar. Ainda não há nada para celebrar, Almeida-san. A mesa silenciou. Ricardo forçou uma risada. Bem, não ainda oficialmente, mas, de fato, o Sr. Tanaka o interrompeu suavemente. Precisamos ter uma conversa séria sobre a proposta. Claro, claro. Foi exatamente por isso que trouxe meu time. Temos respostas para todas as suas perguntas. O jantar começou. Maria serviu os pratos, enquanto Ricardo e seus advogados começaram sua apresentação. Números, gráficos, projeções, tudo preparado para impressionar. Mas Maria, observando do seu canto, via que o Sr. Tanaka estava apenas parcialmente ouvindo. Seus olhos vagavam pelo restaurante, pousando ocasionalmente em Maria, depois voltando para Ricardo. Ele estava esperando algo. Mas o quê? A resposta veio às 20h30, quando um dos advogados de Ricardo disse algo particularmente elogioso sobre a flexibilidade cultural brasileira. O que exatamente? O Sr. Tanaka perguntou calmamente. Você quer dizer com flexibilidade cultural? O advogado piscou. Bem, quer dizer nossa capacidade de adaptar, de trabalhar com diferentes culturas. Adaptar, o Sr. Tanaka repetiu. Ou ignorar. Silêncio desconfortável. Por quê? O Sr. Tanaka continuou. Durante nossa interação de ontem e hoje, observei muito pouco interesse genuíno em compreensão cultural. Muita performance, mas pouca substância. Ricardo ficou vermelho. Tanaka-san, se há algo que ofendeu, ofensa não é a questão. Respeito? Temos todo o respeito. Respeito, o Sr. Tanaka disse, sua voz permanecendo calma, mas firme. Não é demonstrado com palavras memorizadas e reverências exageradas. É demonstrado através de ações consistentes, tratamento genuíno dos outros e integridade fundamental. Ricardo abriu a boca, mas não saiu som. Por exemplo, o Sr. Tanaka continuou. A forma como você trata sua equipe de serviço, a forma como fala sobre pessoas que considera abaixo de você, isso revela caráter. E caráter, Almeida-san, é a fundação de qualquer parceria de negócios séria. Os executivos de Ricardo trocaram olhares nervosos. A consultora financeira fechou discretamente sua pasta. Ricardo tentou recuperar. Se há algo específico que o incomodou, não é sobre ser incomodado, é sobre confiança. O Sr. Tanaka colocou seus hashi cuidadosamente paralelos em seu prato. E, francamente, não tenho confiança nesta parceria. Mas os números, as projeções... Números, o Sr. Tanaka disse suavemente, podem ser ajustados, projeções podem ser otimizadas, mas caráter é constante. Foi nesse momento, exatamente nesse momento de tensão máxima, que aconteceu. Maria estava se aproximando com uma jarra de água quando um dos executivos de Ricardo, nervoso e gesticulando amplamente, bateu no copo. Água derramou pela mesa, e o envelope de documentos do Sr. Tanaka, que ele havia colocado na mesa, estava direto no caminho do líquido. Não de novo. O Sr. Tanaka se moveu para pegar o envelope. Mas desta vez ele não foi rápido o suficiente. O envelope ficou encharcado. Quando ele o pegou, documentos molhados começaram a cair. Maria estava ali imediatamente, toalha na mão, absorvendo o líquido. E então, ajoelhando-se, ela começou a pegar os documentos molhados. E foi aí que aconteceu. O momento que mudaria tudo. Um dos documentos, um contrato importante, caiu aberto aos pés de Ricardo. Ele o pegou, olhou para os caracteres japoneses, claramente sem entender nada. Deixe-me ver isso, ele disse, virando o papel de cabeça para baixo sem perceber. Certamente meu tradutor pode estar de cabeça para baixo,
Maria disse calmamente, ainda ajoelhada, segurando outros documentos. Ricardo piscou. O quê? O documento. O senhor está segurando de cabeça para baixo. Todos os olhos viraram para Maria. Ricardo olhou para o papel em suas mãos, confuso. Como você sabe? Você lê japonês? E lá estava. O momento da verdade. Maria se levantou devagar, segurando os documentos que havia coletado. Ela olhou para o Sr. Tanaka. Ele estava observando-a com expectativa. Não surpresa, expectativa. Ele sabia. Ele tinha planejado isso. Ou pelo menos, esperado por isso. Maria respirou fundo. Pensou em sua mãe, em seu diploma, em todas as noites em que havia engolido seu orgulho, em todas as vezes que deixara pessoas como Ricardo a menosprezarem, e tomou uma decisão. Sim, ela disse claramente, em português primeiro. Então, mudando suavemente para japonês fluente e formal, voltou-se para o Sr. Tanaka. Kono shorui wa juyo na keiyaku no yo desune, nurete shimate, moshiwaki gozaimasen. Este documento parece ser um contrato importante. Lamento que tenha ficado molhado. O silêncio que se seguiu poderia ter cortado diamantes. Ricardo estava congelado, boca aberta. Seus executivos pareciam peixes fora d'água. A consultora financeira havia parado de fingir ler seus documentos. Apenas o Sr. Tanaka sorria. Um sorriso pequeno, satisfeito, de alguém cujas suspensões haviam sido confirmadas. Daijoubu desu. Ele respondeu em japonês. Está tudo bem. Então, para Maria, talvez você possa nos ajudar a organizar estes documentos adequadamente? Com prazer, Tanaka-san. E enquanto Maria começava a organizar os papéis com precisão e cuidado apropriados, explicando em japonês qual era qual, Ricardo finalmente encontrou sua voz. Espere só um segundo. Sua voz estava rouca. Você fala japonês? Quanto tempo? Maria virou-se para ele calmamente. Fluente. Senhor, morei 5 anos em Tóquio. 5? Mas você é só uma garçonete? Maria terminou para ele. Sim, atualmente. A tempestade havia começado e não haveria volta. O restaurante ao redor deles continuava seu burburinho normal de conversas e talheres, mas na mesa central, tempo parecia ter parado. Ricardo olhava para Maria como se ela tivesse acabado de se materializar do ar. Você estudou no Japão, ele disse lentamente, ainda processando. Universidade de Waseda, Maria confirmou. Administração de empresas com foco em comércio internacional. Um dos advogados de Ricardo deixou escapar uma risada nervosa. Isso é impossível. Você trabalha aqui há meses. 6 meses, Maria corrigiu. Desde que voltei do Japão para cuidar da minha mãe. O Sr. Tanaka começou a falar em japonês, fazendo perguntas sobre seus estudos, sua experiência. Maria respondeu naturalmente, a conversa fluindo com a facilidade de anos de prática. Eles discutiram mercados, tendências, diferenças culturais nos negócios. Para Ricardo e seu time, poderia ter sido marciano. Eles apenas assistiam, boquiabertos. Isso é ridículo. Ricardo finalmente encontrou voz. Se você tinha essa formação, por que diabos está servindo mesas? Como expliquei, Maria disse pacientemente, minha mãe ficou doente. Precisava de dinheiro imediatamente. E quando você está desesperado por trabalho, super qualificado, não é um benefício, Sr. Almeida. É um obstáculo. Mas durante todos estes meses, você nunca disse nada. O senhor perguntou? Maria inclinou a cabeça. Em algum momento durante estes 6 meses, enquanto estalava dedos e me chamava de garçonete, o senhor fez uma única pergunta sobre minha formação, minha educação, minha história. Ricardo abriu a boca. Fechou. Não tinha resposta. Ontem à noite, Maria continuou, sua voz calma, mas firme. O senhor disse que algumas pessoas nascem para liderar e outras para servir. Que eu tinha bom senso para alguém sem educação formal. Que eu deveria conhecer meu lugar. Os executivos de Ricardo estavam olhando para suas mãos, para seus pratos, para qualquer lugar, exceto para Maria. Mas a verdade, Maria disse, é que o senhor nunca sequer considerou que eu pudesse ter educação formal, que eu pudesse ter habilidades além de carregar pratos, porque para o senhor eu era invisível, categorizada e descartada em 2 segundos.
Eu... eu não quis... Ricardo gaguejou. Ontem à noite, o Sr. Tanaka interrompeu. Suavemente. Você tentou impressionar-me com frases memorizadas em japonês, mas mal podia pronunciar arigato corretamente. Ricardo ficou vermelho. Eu estudei. Você decorou. O Sr. Tanaka corrigiu. Há uma diferença entre aprender e decorar, entre respeitar e performar. Ele pegou um dos documentos que Maria havia organizado. Este contrato, por exemplo, está em japonês formal de negócios. Você teria precisado de um tradutor, mas Maria-san aqui leu instantaneamente. Entendeu as nuances, porque ela viveu a cultura, não apenas consumiu vídeos sobre ela. Tanaka-san, um dos advogados tentou intervir. Certamente podemos... Podemos o quê? O Sr. Tanaka olhou para ele. Continuar fingindo que este é um ambiente de respeito mútuo? Que há base para a parceria aqui? Ricardo se inclinou tentando recuperar controle. Olha, talvez eu tenha sido insensível, mas isso não muda nossos números. Nossa proposta ainda é sólida. Números não são tudo, Almeida-san. Já disse isso. Mas... 15 milhões de dólares. Não valem nada, o Sr. Tanaka disse firmemente, se investidos em parcerias sem integridade. Ele virou-se para Maria. Maria-san, por favor, poderia traduzir a seção 3.2 deste contrato? Maria pegou o documento. Em japonês fluente, leu a seção. Então traduziu. Estabelece que qualquer parceria requer demonstração consistente de práticas éticas de negócios, incluindo, mas não limitado a, tratamento respeitoso de todos os funcionários independente de posição, transparência em comunicações e alinhamento de valores corporativos fundamentais. Tratamento respeitoso de todos os funcionários, o Sr. Tanaka repetiu, olhando para Ricardo. Independente de posição. Ricardo estava pálido agora. Isso é... Você está terminando nossa negociação por causa de como tratei uma garçonete? Não, o Sr. Tanaka disse calmamente. Estou terminando porque de como você trata pessoas. Maria-san não é uma garçonete. Ela é uma pessoa, com educação, história, valor. Mas você nunca viu isso. E se não pode ver valor em alguém servindo sua mesa, como posso confiar que verá valor em nossos funcionários? Em nossos clientes? Em nossa parceria? Um dos executivos tentou uma última vez. Sr. Tanaka, certamente podemos discutir isso. Talvez houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido. O Sr. Tanaka se levantou. Houve exatamente o entendimento que eu precisava. Ele pegou seus documentos, agora perfeitamente organizados por Maria, e os colocou em sua pasta. Então tirou um cartão de visitas e o estendeu. Não para Ricardo, para Maria. Maria-san, ele disse em japonês formal. Minha empresa está expandindo operações no Brasil. Precisamos de alguém que entenda ambas as culturas, ambos os mercados, ambas as formas de fazer negócios. Você estaria interessada em discutir uma posição? Maria olhou para o cartão. Tanaka Industries, vice-presidente de expansão latino-americana. Senhor, o salário seria aproximadamente 6 vezes o que você ganha aqui. Benefícios incluem assistência médica completa, para você e dependentes, e trabalharia diretamente comigo, ajudando a estabelecer nossa presença brasileira. 6 vezes. Assistência médica completa, para ela e sua mãe. Maria sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas assegurou. Eu aceitaria com prazer discutir, Tanaka-san. Excelente. Ele sorriu genuinamente. Nos encontramos amanhã, sem avental desta vez. Então, ele virou-se para Ricardo uma última vez. Almeida-san, obrigado pelo jantar. Foi esclarecedor. E com isso ele saiu, deixando Ricardo e seu time sentados em silêncio atordoado. Maria permaneceu ali, cartão de visitas em mão, mal acreditando no que acabara de acontecer. Ricardo finalmente falou, voz baixa e amarga. Você arruinou meu negócio. Não, Maria disse suavemente. O senhor arruinou seu próprio negócio. Eu apenas parei de ser invisível. Ela virou-se para sair, mas Ricardo agarrou seu pulso. 15 milhões de dólares. Você tem ideia do que acabou de custar? Maria olhou para a mão dele em seu pulso, depois para seu rosto. Solte-me, senhor. Aquela vaga que ele te ofereceu, ela era minha. Aquela parceria era minha. Senhor Almeida,
Carlos apareceu de repente, voz firme. Solte minha funcionária. Agora. Ricardo soltou, mas continuou olhando para Maria com raiva e descrença misturadas. Você vai se arrepender disso, ele disse. Vou garantir que ninguém nesta cidade te contrate. Maria sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. O senhor não precisa se preocupar com isso. Acho que já tenho uma oferta. Ela tirou o avental. Dobrou-o cuidadosamente. Colocou-o na mesa. Obrigada por estes 6 meses, Sr. Almeida. Foram educacionais. E então Maria caminhou para a cozinha, passando por Carlos, que lhe deu um aceno de aprovação. Passando por Júlia, que a observava de boca aberta. Passando por tudo que havia representado estes últimos meses difíceis. Ela tinha um telefonema para fazer, para sua mãe, e depois tinha um futuro para reconstruir. Maria não voltou ao restaurante nos 2 dias seguintes. Carlos ligou na manhã após o incidente, voz preocupada. Você está bem? O Ricardo saiu como um furacão ontem. Derrubou uma cadeira. Gritou com metade do staff. Estou bem, Carlos. Melhor que bem. O que aconteceu exatamente? Todo mundo está falando. Maria explicou brevemente. Ouvia Carlos assoviar baixo do outro lado. Você trabalhou aqui 6 meses e nunca mencionou que tinha diploma de universidade japonesa? Você... perguntou. Silêncio. Então uma risada. Justo. Então você vai aceitar a oferta do japonês? Vou encontrá-lo hoje à tarde, ver o que exatamente está oferecendo. Maria, Carlos disse, voz ficando séria. Você merece isso. Sei que precisava do trabalho, sei das circunstâncias. Mas sempre soube que você era melhor que aquele lugar. Boa sorte. Obrigada, Carlos, por tudo. Maria desligou e olhou para o cartão de visitas na sua mesa. Tanaka Industries. Ela já havia pesquisado no Google. Uma multinacional respeitável. Forte presença em tecnologia e infraestrutura. Reputação impecável. Sua mãe entrou no quarto, movendo-se devagar, mas sorrindo. Então, você vai? Vou encontrá-lo. Ouvir a proposta formalmente. E se for real? Se for tudo o que parece? Maria respirou fundo. Então acho que minha vida está prestes a mudar drasticamente. Você está com medo? Apavorada. Sua mãe sentou ao seu lado, pegou sua mão. Minha filha, você deixou tudo para cuidar de mim. Deixou sua carreira, seus sonhos. Nunca reclamou uma vez. Mãe, deixe-me terminar. Ver você naquele restaurante servindo pessoas que não mereciam amarrar seus sapatos me partia o coração. Mas você fez isso por mim. Agora é minha vez de fazer algo por você. Você não precisa fazer nada. Preciso dar permissão para você voar de novo, para pegar esta chance. Não se preocupar comigo, mas seus tratamentos serão cobertos se o que você me contou sobre os benefícios for verdade, e mesmo que não fossem, eu sobreviveria. Sobrevivi antes de você voltar. Posso sobreviver enquanto você constrói seu futuro. Maria sentiu lágrimas escorrerem. Não quero escolher entre você e minha carreira. Você não está escolhendo. Está aceitando que pode ter ambas. Sua mãe limpou as lágrimas de Maria com o polegar. Vai, encontra esse homem. Ouve a proposta. E se for boa, você aceita. Sem culpa. A reunião foi marcada para as 15 horas, em um hotel de luxo nos Jardins. Maria vestiu seu único terno, o mesmo que havia usado em entrevistas em Tóquio anos atrás. Estava um pouco apertado, um pouco desatualizado, mas limpo e profissional. Ela chegou 10 minutos adiantada. O Sr. Tanaka já estava esperando no lobby, acompanhado por uma mulher japonesa de aproximadamente 40 anos, em um terno Chanel impecável. Maria-san, ele cumprimentou com uma reverência. Permita-me apresentar Yuki Sato, nossa diretora de recursos humanos. Maria se curvou apropriadamente, cumprimentando em japonês. A senhora Sato respondeu e instantaneamente começou a fazer perguntas em japonês rápido, testando fluência, compreensão, capacidade de resposta. Maria acompanhou sem problemas, viu o aceno de aprovação da senhora Sato. Eles se moveram para uma sala de reuniões privada. O Sr. Tanaka colocou uma pasta na mesa. Vou ser direto, ele disse. Preciso de alguém no Brasil que possa navegar ambos os mundos. Nossa tentativa anterior, com parceiros como Almeida, demonstrou claramente a necessidade de ter alguém que
Realmente entenda ambas as culturas. Não superficialmente, mas profundamente. Ele abriu a pasta. O cargo é gerente de desenvolvimento de negócios Brasil-Japão. Você trabalharia diretamente sob minha supervisão, estabelecendo operações brasileiras, identificando parceiros verdadeiros, construindo pontes reais entre nossos mercados. Maria ouviu enquanto ele delineava responsabilidades, expectativas, cronogramas. Era exatamente o tipo de trabalho que ela havia treinado para fazer. O tipo de trabalho que havia abandonado quando voltara para casa. Salário, a senhora Sato disse, empurrando um papel pela mesa. Está aqui. Mais benefícios completos, incluindo assistência médica para familiares dependentes, auxílio moradia e bônus baseado em performance. Maria olhou para o número. Então olhou novamente, certificando-se de que lera corretamente. Era 7 vezes o que ela ganhava no restaurante. Não 6. 7. Isso é generoso, ela disse calmamente, mantendo o choque longe de sua voz. É justo, o Sr. Tanaka corrigiu, para o nível de habilidade e responsabilidade que estamos pedindo. E, a Sra. Sato adicionou, há uma cláusula especial. Sua mãe. Soubemos que ela está doente. Nosso pacote de assistência médica cobrirá completamente seus tratamentos. E se precisar de cuidado especial enquanto você viaja, providenciaremos isso também. Maria sentiu a garganta apertar. Vocês pesquisaram sobre mim. Devida diligência, o Sr. Tanaka disse simplesmente. Mas também porque, quando investimos em pessoas, investimos de verdade. Sua lealdade à sua família demonstra caráter. É esse caráter que queremos em nossa equipe. Ele empurrou uma caneta pela mesa. O contrato está aqui. Leia cuidadosamente. Consulte um advogado se desejar. Mas se estiver satisfeita, gostaria que começasse em 2 semanas. Maria pegou o contrato. Leu cada linha. Procurou armadilhas, cláusulas escondidas, promessas irreais. Estava tudo lá. Claro, direto, justo. Posso perguntar, Maria disse. Finalmente, por que eu? Certamente há outros candidatos com mais experiência recente, sem lacunas de 6 meses em seus currículos. O Sr. Tanaka sorriu. Porque em 2 minutos recolhendo papéis molhados do chão, você demonstrou mais respeito e compreensão cultural genuínos que Ricardo demonstrou em 2 noites de performance elaborada. Porque quando teve a chance de revelar-se, você escolheu o momento certo, não para se vangloriar, mas para fazer um ponto necessário. Porque você tem humildade real, não falsa modéstia. Ele se inclinou ligeiramente. E porque qualquer um que pode deixar uma carreira promissora para cuidar da família, trabalhar 6 meses em condições humilhantes sem reclamar, e ainda assim manter sua integridade e dignidade, essa é exatamente a pessoa com quem quero fazer negócios. Maria olhou para o contrato novamente. Então, para sua vida, a vida que havia vivido nos últimos 6 meses, os insultos, os olhares, a invisibilidade, e pensou no que sua mãe havia dito. Permissão para voar. Onde eu assino? Uma semana depois, Maria estava em um café perto do Sakura Garden. Não tinha voltado ao restaurante desde aquela noite, mas Carlos a mantinha atualizada. Ricardo havia tentado subornar funcionários para descobrir informações sobre o Sr. Tanaka. Havia ligado para o gerente-geral reclamando sobre funcionários desleais. Havia até ameaçado processar por sabotagem de negócios. Ele está ficando desesperado, Carlos relatou. Aparentemente, o negócio ia salvar sua empresa. Ele está bem mais endividado do que aparentava. Maria estava tomando café quando viu Ricardo entrando no mesmo café. Ele a viu imediatamente. Por um momento, pareceu que ia sair. Então, surpreendentemente, caminhou em direção à mesa dela. Posso sentar? Maria gesticulou para a cadeira vazia. É um país livre. Ricardo sentou pesadamente. Parecia mais velho do que há 1 semana. Olheiras profundas, cabelo menos perfeitamente arrumado, terno um pouco amarrotado. Você me destruiu, ele disse sem rodeios. Não, Maria respondeu calmamente. Eu apenas parei de ser invisível. Você se destruiu. Aquele negócio era minha salvação. 15 milhões de dólares. Ia cobrir minhas dívidas, expandir meus negócios, garantir meu futuro. E agora? Agora estou negociando com credores, vendendo ativos, talvez perdendo tudo.
Maria tomou um gole de café. Não sentiu satisfação, mas também não sentiu pena. Por que você está me contando isso? Ricardo olhou para as mãos. Honestamente, não sei. Talvez porque você seja a única pessoa que foi completamente honesta comigo recentemente. Fui honesta? Ou apenas parei de aceitar suas mentiras sobre quem eu era? Ele olhou para cima. Como você aguentou? 6 meses sendo tratada daquele jeito, sabendo que você era melhor que todos nós, porque tinha um motivo maior. Minha mãe. Ainda assim, eu teria explodido no primeiro dia. Não, Maria disse. Você não teria. Porque você nunca esteve em uma posição onde precisava engolir seu orgulho para sobreviver. Nunca conheceu real necessidade. Ricardo foi silencioso por um momento. Você está certa. Nasci com dinheiro. Nunca trabalhei um dia servindo alguém. Sempre fui servido. E nunca viu as pessoas servindo você como realmente pessoas. Não, ele encarou sua confissão. Não vi. Aquela noite, Maria disse, quando você disse que algumas pessoas nascem para liderar e outras para servir. Você realmente acredita nisso? Ricardo pensou por um longo tempo. Acreditava. Agora não sei o que acredito. Meu mundo está desmoronando e a garçonete que eu desprezei está construindo o império que eu perdi. Não sou a garçonete, Maria disse firmemente. Nunca fui apenas a garçonete. Sou Maria Santos, graduada em Waseda, futura gerente de desenvolvimento de negócios da Tanaka Industries. Eu servi mesas porque precisava, mas isso nunca definiu quem eu sou. Eu sei disso agora. Tarde demais. Eu sei. Ricardo respirou fundo. Posso perguntar uma coisa? Pode. Se você pudesse voltar, aquela primeira noite quando entrei no restaurante, você faria diferente? Maria considerou. Você quer dizer, teria me revelado imediatamente? Tentado impressionar você com minhas credenciais? Sim, não, ela disse firmemente, porque a lição que você precisava aprender, que todos que tratam outros como invisíveis precisam aprender, não é que algumas pessoas servindo são secretamente impressionantes, é que todas as pessoas têm valor, tenham diplomas ou não. O garçom que nunca foi para a faculdade, mas trabalha 3 empregos para sustentar sua família, merece respeito. A faxineira que limpa seu escritório todas as noites, merece dignidade. Não porque podem estar escondendo talentos especiais, mas porque são humanos. Ricardo assentiu devagar. Você está certa. Estou. E você nunca vai aprender essa lição de verdade até perder o pedestal onde se colocou. Já estou perdendo. Bom, Maria disse, mas não cruelmente. Talvez do chão você finalmente veja as pessoas ao seu redor como realmente são. Ricardo ficou quieto por um momento. Então, você vai longe. Com Tanaka, ele reconheceu qualidade quando viu. Ele reconheceu caráter quando viu. E reconheceu falta dele em você. Alt. Mas justo. Ricardo se levantou para sair. Para o que vale, Maria Santos, eu sinto muito. Por como te tratei. Por todas as suposições que fiz. Por toda falta de respeito. Aceito seu pedido de desculpas, Maria disse. Mas aceitar não. Significa esquecer. Entendo. Ele pausou. Boa sorte. De verdade. Você também vai precisar. Ricardo saiu do café. Maria observou através da janela enquanto ele caminhava para seu carro. Não a limusine desta vez, mas um sedã comum. Viu seus ombros curvados, sua cabeça baixa. Ela não sentiu triunfo. Apenas uma tristeza calma pelo desperdício de tudo. Potencial desperdiçado, oportunidades perdidas, lições aprendidas tarde demais. Mas não era responsabilidade dela salvar Ricardo. Ele havia cavado sua própria cova com suas próprias atitudes. Maria pegou seu telefone e discou o Sr. Tanaka. Maria-san, ele atendeu. Como vai? Bem, acabei de ter uma conversa interessante. Com Almeida? Como sabia? Ele me procurou ontem, tentando salvar o negócio. Oferecendo concessões ridículas, estava quase implorando. E você? Disse não. Educadamente, mas firmemente. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. Ele parece genuinamente arrependido. Talvez esteja. Mas arrependimento nascido de consequências não é o mesmo que arrependimento nascido de compreensão genuína. Maria pensou nisso.
Você está certo. Estou ansioso para nosso início oficial na segunda-feira. Preparada? Maria olhou ao redor do café. Trabalhadores de escritório em suas pausas para café, estudantes sobre laptops, uma mãe alimentando seu bebê, pessoas comuns, vivendo vidas comuns, todas valiosas, todas dignas de respeito. Mais que preparada, ela disse. É hora de voar de novo. E pela primeira vez em 6 meses, Maria acreditou verdadeiramente. Segunda-feira chegou envolta em sol de primavera. Maria acordou cedo, não porque precisava pegar 3 ônibus para Itaquera, mas porque simplesmente estava acordada. Ansiedade e excitação misturadas em partes iguais. Vestiu seu terno novo, comprado com parte de seu adiantamento de salário. Desta vez, cabia perfeitamente. Era contemporâneo. Era dela. Você está linda, sua mãe disse da porta do quarto. Estou nervosa. Deveria estar. É um novo começo. Novos começos são sempre nervosos. Elas tomaram café juntas. A mãe de Maria estava começando seu novo tratamento, coberto completamente pelo seguro da Tanaka Industries. Os médicos eram otimistas. Pela primeira vez em meses, havia esperança real. Não vou estar aqui quando você voltar, sua mãe disse. Vou para a casa da sua tia. Ela insistiu em me fazer companhia durante o tratamento. Tem certeza? Absoluta. Você precisa se concentrar em seu trabalho. Não se preocupar comigo. Sempre vou me preocupar com você. Eu sei, mas agora você pode se preocupar sem culpa. Maria beijou a testa da mãe e saiu. Mas desta vez, não para um ônibus lotado. Um carro da empresa estava esperando, parte de seu pacote. O escritório da Tanaka Industries no Brasil era pequeno, mas elegante. 32º andar de um prédio comercial na Faria Lima. Vidro, aço, vista panorâmica de São Paulo. O Sr. Tanaka a recebeu pessoalmente. Bem-vinda, Maria-san. Oficialmente desta vez, ele a guiou por um tour. Sala de conferências, workstations, sua própria sala com porta e janela. Sua. Não um canto onde ficar de pé. Uma sala real. Tem uma mesa, eu vejo, Maria disse sorrindo. E uma cadeira. Eu verifiquei pessoalmente. Ele apresentou a equipe pequena. 6 pessoas, metade japonesa, metade brasileira. Todos a cumprimentaram com respeito genuíno. Colegas, não superiores condescendentes. Sua primeira tarefa, o Sr. Tanaka disse quando voltaram para a sala dela, é revisar estas propostas de parceria. Preciso sua avaliação. Não apenas dos números, mas do caráter das empresas, da compatibilidade cultural, da viabilidade real. Maria pegou a pasta. Quantas? 8. Tome seu tempo. Preciso de análise de qualidade, não velocidade. Quando você precisa? Fim da semana. Maria abriu a primeira proposta. Começou a ler. Sua mente treinada, adormecida, mas não morta durante aqueles 6 meses, reacendeu. Ela via padrões, identificava problemas, reconhecia oportunidades. Isto era para o que ela havia treinado. Tem tudo o que precisa? O Sr. Tanaka perguntou. Sim, obrigada. Por tudo. Não me agradeça. Você merece este lugar. Conquistou. Ele foi sair. Então pausou. Aliás, soube que Almeida teve que declarar falência. Sua empresa está sendo liquidada. Maria assentiu devagar. Soube. Parte de mim sente pena. Parte? Ele criou sua própria queda. Mas ainda é triste ver alguém perder tudo. Sabedoria, o Sr. Tanaka disse. Manter compaixão sem permitir que ela se torne cumplicidade com comportamento ruim. Você vai se sair muito bem aqui, Maria-san. A semana passou em um borrão de reuniões, análises, discussões estratégicas. Maria se encontrou não apenas contribuindo, mas liderando conversas. Suas ideias eram ouvidas, seus insights valorizados. Sexta-feira à tarde, ela apresentou suas análises para o Sr. Tanaka. Havia identificado 3 parcerias promissoras, descartado 4 como culturalmente incompatíveis e marcado uma como possível, mas precisa de trabalho sério. Excelente, ele disse revisando suas notas. Exatamente o tipo de avaliação que precisava. Segunda-feira, quero que você visite essas 3 empresas pessoalmente. Conheça as pessoas. Use sua intuição. Sozinha. Você é gerente de desenvolvimento de negócios. Esta é sua área. Confio no seu julgamento.
Maria saiu do escritório naquela sexta-feira, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Orgulho. Não o orgulho superficial de status ou dinheiro, mas o orgulho profundo de saber que estava fazendo trabalho significativo, que seu treinamento, sua experiência, sua essência, tudo estava sendo utilizado e valorizado. No caminho para casa, não de ônibus agora, mas de Uber confortável, ela passou pelo Sakura Garden. O restaurante estava movimentado com o rush de sexta à noite. Por impulso, ela pediu ao motorista para parar. Entrou. Carlos estava na recepção. Seu rosto se iluminou. Maria, olha você, todo chique no seu terno de executiva. Oi, Carlos, como vão as coisas? Bem, contratamos 2 garçonetes novas, boas meninas, e nunca mais deixo o cliente tratar a equipe como lixo. Aquela noite com você e Ricardo me ensinou algo. Ensinou? Que nunca sabemos as histórias das pessoas. Que todo mundo merece respeito básico. Maria sorriu. Lição importante. Júlia, Carlos chamou. Olha quem está aqui. Júlia veio correndo abraçando Maria. Você está incrível. Como está o trabalho novo? Maravilhoso, desafiador, real. Nós sentimos sua falta, mas estamos felizes por você. Maria olhou ao redor do restaurante. As mesas que servira, os clientes que a ignoraram, o lugar que representou tanto desespero e resiliência. Sabe, ela disse, não me arrependo do tempo aqui. Foi duro, humilhante às vezes, mas me ensinou coisas que o Azeda nunca poderia ensinar. Como o quê? Júlia perguntou. Como a dignidade não vem de títulos ou diplomas. Como respeito deve ser dado, não conquistado. Como força às vezes parece exatamente com aquilo. Uma garçonete carregando sua bandeja, fazendo seu trabalho, mantendo sua humanidade intacta, não importa como os outros tentam tirar. Carlos assentiu pensativamente. Profundo e verdadeiro. Maria checou seu relógio. Preciso ir. Mas obrigada por tudo. Por me dar trabalho quando precisava. Por me dar espaço para ser quem precisava ser. Você sempre foi bem-vinda aqui, Maria. E sempre será. Ela saiu do restaurante uma última vez. Mas desta vez, não através da porta, dos funcionários. Através da entrada principal, cabeça erguida, ombros retos. No Uber, ela checou seu telefone. Mensagem da mãe. Tratamento indo bem. Médicos estão muito otimistas. Te amo, minha filha forte. Mensagem do Sr. Tanaka. Revisando suas análises novamente. Trabalho excepcional. Bem-vinda à equipe oficialmente. E, surpreendentemente, uma mensagem de um número desconhecido. Maria, é Ricardo. Soube que você está se saindo bem. Merece tudo isso. Eu aprendi minha lição, embora tarde. Boa sorte sempre. Maria olhou pela janela do carro, observando São Paulo passar. Cidade de contrastes, de oportunidades, de 15 milhões de histórias diferentes. E uma dessas histórias era dela. A garçonete que guardava um segredo. A estudante que virou serviçal, que virou executiva, que virou... O que exatamente? Ela pensou nisso e percebeu. Ela virou exatamente quem sempre foi. Apenas agora, finalmente, o mundo estava prestando atenção. O Uber parou em frente a seu prédio. Maria saiu, entrou, subiu para seu apartamento pequeno, mas agora com a promessa de algo maior no horizonte. E quando deitou naquela noite, ela pensou em tudo que havia vivido. Tóquio, o Azeda, o retorno, a doença da mãe. 6 meses de invisibilidade. Uma noite de revelação. Um futuro se abrindo como flor. Algumas pessoas nascem para servir, Ricardo havia dito. Não, Maria pensou. Algumas pessoas servem quando necessário, mas todos nasceram para serem vistos, respeitados, valorizados. E finalmente, pela primeira vez em muito tempo, Maria Santos se sentia vista. Ela adormeceu sorrindo, sonhando não com o passado, mas com o amanhã. Porque amanhã, e todos os amanhãs depois, eram seus para criar. But I've always said I don't think I'm meant for a 9 to 5, and not like a Gen Z way of like I don't want to work, but I love being creative, and I feel like I'm going to be unhappy in any job that I do that's not creative. So that's why I like streaming, because I can do fun things with it.
Hi, Storm. I'm doing good. How are you? If I had that, both these hoes would have been dead. Not to fret, baby. As the shades, I find you. Yes. Get along to the great. Your top tower is The under spirit attack. moves me. Thank you, thank you, thank you. I hear. So say the spirits. Liar. As you wish. You are heard. Well, this pizza smells good as fuck. Shades, guide me. As the shades direct. I accept your guidance. So say the spirits. You look much leaner. Let me skim Your it. bottom tower is Does it being please you? attacked. Give it up. I accept. As you wish. A shade sends me. The spirit moves me. I'm under attack. Yes. In a positive way. No, I appreciate that. Granted. I've gone to the gym like 3 times. I hear and obey. Yes. Fortune change. I go. Nice. You never felt more shit, did you? Of course. You are heard. I should start going too. Your guidance. Yeah. The shades empower me. Granted. He's aggro. I appreciate that. Shades guide me. Yes. Your middle tower is under attack. I go. Of course. You are heard. I accept. As you wish. As the shades direct. Oh, what the hell? Covering ground. The spirit moves me. And then to I hear. Go fight, go fight. Yes. So say the spirits. I hear and obey. As you wish. Shades, guide me. I hear and obey. Yeah, I'm about to turn 26. I'm about to turn 26 next week.
damage. No. I accept. I accept your guidance. Now it's like we never lost. I think not. As the shades direct, the spirit moves me. You are heard. I missed the big snake. Hold your fortune. Shocking. Ah, of course. Granted. Coming for you. Man, they kind of don't. How does it please you? I'm fucking it up. I'm under attack! Hey, that kid. Dust we are I king, go! but never equals. So say the spirits. The fact that he just ignored him is kind of crazy. Yeah. Beautiful. Well-gotten gains. Pizza time, baby. Your middle tower is under siege. That's cheesy as fuck. I hear. Your bottom tower is under attack. I accept. As you wish. The spirit. Don't go, I'm eating my pizza. Yes. Into Willed in a line of Dewey. Practical feed to eat? Question mark.